Há momentos na vida em que os problemas parecem maiores do que as soluções, que o que acontece é muita areia para o meu caminhãozinho. Muita areia, vírus, gafanhoto, zika, mentiras, corrupção, perdas, medos, ansiedades que se espalham mundo afora e afetam meu mundo interior. Mas o espírito se renova a cada dia, porque maior é o Deus que habita em mim, em você e em todas as pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Essa frase, maior é o Deus que habita em mim, está em 1 João 4,4, num contexto em que o discípulo amado está denunciando a proliferação de muitos enganadores, com seus discursos falsos sobre a encarnação de Deus em Jesus e a vida cristã. Disseminavam-se como um vírus letal contra a fé, confundindo os discípulos de Jesus. E em meio a tanta confusão e estragos que estavam por aí no mundo, ele afirmou para que os discípulos não se preocupassem, porque maior era o Deus que habitava em cada pessoa do que o que estava por aí. Dito isso, ele muda o discurso. Ele começa a dizer que Deus é amor, que o amor lança fora o medo e que a sobrevivência dos cristãos se pautaria pelo amor, pela presença de Deus e pelo Espírito Santo em cada pessoa. A presença do Espírito Santo em cada um de nós é um dom precioso de Deus. Ele nos permite que, embora estejamos no mundo, sejamos morada, habitação, um local que Deus escolhe estar, agir e transformar. Como esse espaço virtual, em que eu estou aqui, você está aí, e nós estabelecemos aqui uma partilha de corações. Por isso, nós tiramos as sandálias nesse espaço, porque é uma terra santa, local onde Deus habita, onde Deus está agindo e transformando corações humanos. Por isso, vale a pena pensar em nunca entristecer o Espírito Santo, como diz Efésios 4,30, e nem apagar o Espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5,19. Como não apagar? Através de estudos, meditação da Bíblia, dos ensinamentos, promessas, profecias, histórias sublimes que nos inspiram, que nos ajudam a refletir, a interagir com os personagens da Bíblia, para que ela nos encha a mente e nos transforme. Quando a gente enche a mente com a palavra de Deus, todo o nosso corpo é transformado, nossas ações, as emoções e nossos pensamentos acabam repelindo aqueles pensamentos negativos que muitas vezes nos adoecem. Também, como não entristecer o espírito? Levando o espírito a fazer coisas que ele mesmo gosta de fazer, né? Então, que nossos pensamentos, olhares, escuta, palavras, gestos sempre reproduzam a vontade de Deus. E assim não estaremos entristecendo o espírito, pelo contrário, estaremos fazendo o que ele faz. Também em Isaías 57:15, Deus diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também o contrito e abatido de espírito. E em Salmo 51:17 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Mostrando que se você, eu ou tantas outras pessoas estão com o espírito abatido e com o coração quebrantado e contrito, não é para pensar que Deus está longe. Pelo contrário, Deus está bem presente. Ele se agrada de estar junto com o coração quebrantado e contrito. Pois é ali que muitas vezes esse coração se abre para novas aprendizagens, porque uma vez que ele está quebrantado e suas incertezas estão à flor da pele, porque as suas seguranças, certezas caíram por terra, muitas vezes é nesse momento que Deus vai
produzir as melhores transformações, porque é quando as pessoas se abrem para novos aprendizados. E é isso que nós vamos ver que acontece na narrativa da pesca maravilhosa, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, quando o Filho de Deus desce das maiores alturas para estabelecer uma relação com o povo comum em seu cotidiano. Deus se apresenta em Jesus, encarnado em Jesus, para que ao invés dessa relação vertical, que todos pudessem ter uma relação horizontal de troca. Jesus vem lá dos céus, divino, para em forma humana ajudar as pessoas a se relacionarem divinamente com Deus. E ele troca com as pessoas a missão dele, a competência dele, o jeito dele, para que as pessoas então possam incorporar em suas vidas tudo isso que Jesus está oferecendo, disponibilizando. Então, Jesus está lá, cedinho numa praia, seguido por uma multidão. Nessa praia tinham os pescadores que passaram a noite inteira tentando pescar peixes e nada conseguiram. E eles estavam lá lavando as redes, provavelmente frustrados, cansados, preocupados, porque o mar da Galileia, o mar Quinerete, como era chamado no Velho Testamento, ou o lago de Tiberíades, era um lago, um mar muito cheio de peixes. E eles provavelmente passaram a noite toda lá esperando que os peixes viessem, porque disso dependia a vida deles. Pagar as contas, trazer comida e pôr o comércio deles em andamento. E eles estavam lá, lavando as redes. E Jesus chega. E onde Jesus chega, ele transforma. Pode ser o coração das pessoas, pode ser o lar, a profissão e aquela praia. Aquela praia foi transformada numa grande sala de aula. A areia em local para a multidão ficar, se arrumar, e aquele barco que estava ali na margem se transformou num púlpito. Jesus sobe naquele barco, que era de Simão, se assenta, como que sinalizando que ele ia começar a ensinar, e que o povo fica maravilhado com o jeito, com o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. Claro, porque ele é Deus e ele estava ensinando coisas que iam mudar para sempre a vida daquelas pessoas. Depois que ele terminou de ensinar, ele chamou o dono do barco, Simão, para que eles fossem lá para o fundo para jogar as redes. E Pedro retruca. Naquele momento ele é Simão ainda, ele vai ser chamado de Pedro daqui a pouco. Simão retruca e fala: olha, o senhor é o mestre e eu obedeço, mas nós passamos a noite inteira tentando pescar, no melhor horário, e não pescamos nada. Mas o senhor tem autoridade e eu vou obedecer. E então ele foi com o barco e lançou a rede dele. E para surpresa dele, as redes começaram a ficar pesadas, pesadas, até ao ponto de ele chamar os outros barcos para ajudarem a carregar essas redes tão pesadas. E diante dessa situação, ele percebeu que ali, diante dele, não era só o mestre a quem ele devia obedecer, mas era o Senhor a quem ele deveria adorar, porque era alguém que tinha poder, o poder criador de Deus, para trazer aquele tanto de peixes para o barco, inúmeros peixes. E todos então ficaram tomados de medo. Simão e os outros pescadores que viram aquela cena toda e perceberam então que estavam diante de um ser divino e ao mesmo tempo perceberam a sua pequenez e foram tomados de um grande e profundo medo, e Simão estava ali, prostrado aos pés de Jesus. E Jesus então, com aquela compaixão que é própria dele, ele fala: Pedro, você me chama de Senhor e eu chamo você de Pedro, que significa forte, né? Como pedra. Não é com medo que você vai se relacionar
comigo. A nossa relação íntima e afetiva é baseada em transformação. Você tinha uma profissão de pescar peixes para matar, comer, comercializar, sobreviver. Mas agora você vai se tornar um resgatador de pessoas para mantê-las vivas, para tirá-las dos perigos existenciais da vida e mantê-las vivas eternamente, como eu faço. E então, com essa palavra de Jesus, todos aqueles pescadores decidiram deixar de lado as suas redes, a sua fonte de lucro e seguirem a Jesus numa nova missão de vida com um sentido mais amplo, um horizonte se descortinando na frente deles. E Jesus é assim, ele muda o passado, ele ressignifica a vocação, tudo que a pessoa é e faz, e dá para as pessoas uma perspectiva de futuro mais ampla, mais bonita, mais espiritual. Então, nessa história, nós podemos ver que muitas vezes nós buscamos a Deus e nos aproximamos de Jesus e Ele permite essa aproximação. E Ele quer nos ver, nos conhecer. Na verdade, Ele nos conhece, mas Ele quer que nós nos apresentemos e falemos para Ele quem nós somos, o que nós estamos buscando. E muitas vezes é assim que a gente se apresenta, né? Olha, Senhor Jesus, aqui sou eu, né? Assim, eu sou uns retalhos aqui, eu faço algumas coisas boas, outras eu não faço muito bem, né? Isso aqui sou eu. Não sei, será que dá para aproveitar? O senhor quer? E aí Jesus responde: eu quero, vem comigo, eu quero sim. E aí ele transforma. E ele então pega aqueles retalhos e transforma numa bela colcha de retalhos. Claro que o que Deus faz é muito mais bonito do que isso, né? Mas se nós conseguimos pegar uns retalhos e transformar numa colcha de retalhos tão bonita, quanto mais Deus consegue pegar as nossas culpas, vergonhas, fragilidades, fraquezas, erros, medos, ansiedades e transformar numa vida bonita que pode ter um propósito elevado para resgatar pessoas, para fazer o bem a todo próximo, ao mundo todo, né? Com a nossa vida. E assim é o que Deus faz, é o que Deus fez com a mulher encurvada, quando tirou dela todos aqueles pesos trazidos pelas suas raízes genealógicas ou pelas opressões sociais, da discriminação, do preconceito, de traumas, sofrimentos que foram colocados sobre aquelas costas. E com o valor que Jesus deu, o olhar dele, aquele toque, aquela palavra boa, ela imediatamente se endireitou, leve, louvando a Deus com alegria e gratidão. Também aquele morto-vivo leproso que apresentava na pele dele um problema muito grande de interação com as pessoas, né? A pele é um órgão que manifesta esse conflito entre o mundo interior, o mundo exterior, e aquele leproso era um pária, considerado uma pessoa sem valor, sem vida social, nem religiosa, nem familiar. E Jesus então toca nesse leproso, acolhe esse leproso com compaixão e, claro, a ação divina, milagrosa, mas também esse olhar humano, cheio de bondade, misericórdia, essa alteridade que é empática, né? Fez com que aquele morto-vivo ganhasse uma nova história de vida. E ele então passa a contar para todo mundo essa nova identidade, esse senso de pertença que ele recuperou, esse sentido para a vida,
que ele passou a ter dali para frente. Então Jesus é assim, onde ele toca, ele transforma. E ele entra no coração das pessoas, para transformar o coração das pessoas. E cada um de nós pode dizer que diante de tantos problemas que assolam o nosso país e o mundo todo, maior é o Deus que habita em mim, em você, em todas as pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Essa pequena reflexão é uma das 3 narrativas que eu apresento em meu livro, A Terapêutica Integral, é a minha dissertação de mestrado, onde eu faço uma leitura de 3 milagres de Jesus, a pesca maravilhosa, a cura do leproso, a cura da mulher encurvada, e faço pontes pelos olhares de cientistas da religião, de alguns teóricos de diferentes áreas de conhecimento, né? E vale para pessoas de qualquer fé e ciência, porque é uma leitura fascinante do texto bíblico, que tem uma riqueza simbólica, estética, ética, que vale para qualquer pessoa ler, refletir, se inspirar. Então, eu queria deixar à disposição para quem quiser adquirir, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer em entregar esse livro às suas mãos. E com essa leitura, através de uma análise exegética, hermenêutica, fenomenológica e antropológica, eu busco alguns elementos que são pontes para práticas de cuidado atual. Então, nós podemos reproduzir em nós alguns gestos e um pouco da presença de Jesus em nós, para que as pessoas possam conhecer Jesus e se aproximar de Deus. Tá bom? Então, eu agradeço muito pela atenção e desejo a todos, a todas as pessoas queridas, que nunca se esqueçam: o Deus que habita em mim é maior do que tudo isso. Deus abençoe.